Mais do que duas mensagens, se tratava de uma só, embora com variantes, com súbitos torneios personalizados que se abriam ante um mesmo abismo. Santa Teresa, essa horrível cidade, dizia Norton, a fizera pensar muito, pensar no sentido estrito pela primeira vez desde havia anos. Quer dizer, tinha-se posto a pensar em coisas práticas, reais, tangíveis, e também a recordar. Pensava na sua família, nos amigos, no trabalho, e quase ao mesmo tempo recordava cenas familiares ou do trabalho, cenas em que os amigos erguiam as taças e brindavam alguma coisa. Talvez um brinde a ela, talvez alguém que ela havia esquecido. Este país é incrível, aqui faziam digressão, mas só na mensagem a Spinoza, como se Pelletier não pudesse entender ou como se soubesse de antemão que ambos iam cotejar suas respectivas mensagens. Um dos manda-chuvas da cultura, alguém que se supõe refinado, um escritor que chegou às mais altas esferas do governo, é apelidado com toda a naturalidade, ainda por cima de porco, dizia, e relacionava isso, o apelido ou a crueldade do apelido, ou a resignação com o apelido, aos fatos delituosos que estavam acontecendo fazia tempo em Santa Teresa. No ar mais um quixotado sobre o programa de literatura, depois de quase 3 meses de férias. Estou de volta e espero que vocês se sintam tão animados quanto eu com o meu retorno e que tenham sentido minha falta, como eu senti também a de vocês. E eu já volto pegando pesado, trazendo esse calhamaço, essa enormidade, esse monumento da literatura contemporânea 2666, do Roberto Bolanho. Esse cara que teve uma morte muito prematura, né? Ele nasceu no dia 28 de abril de 1953, no Chile, e faleceu em Barcelona no dia 15 de julho de 2003, aí no comecinho do nosso século. E uma vida muito breve, portanto, eu fico imaginando que ele teria conseguido se tivesse vivido alguns anos a mais, né? Pelo menos uma década a mais. E talvez nada, porque ele já conseguiu demais com esse livro. É um livro fenomenal, um livro muito comentado, né? Presença nas estantes de quase todo mundo que faz lives aí na atualidade. Talvez pelo tamanho, mais pela leitura, né? Acho que pouca gente consegue realmente ler esse livro, terminar esse livro, que é um livro fantástico, mas muito complexo. E para quem não conhece a obra do Bolanho, como é o meu caso, eu só li Os Detetives Selvagens dele e agora estou lendo esse livro, é uma obra de difícil compreensão, não a escrita dele, não o que ele está dizendo, mas as suas intencionalidades, porque a obra do Bolanho parece ser uma obra muito circular e muito interligada, tanto que havia notas nos cadernos particulares do Bolanho, indicando que o narrador desse livro seria o Arturo Belano, um dos personagens principais de Os Detetives Selvagens e uma espécie de alter ego do próprio Roberto Bolanho. Então é uma obra muito interligada. Existe também em outro livro dele um indicativo do sentido do título, né, 2666, que seria na verdade o ano de 2666. No livro Amuleto, a protagonista, né, Auxílio La Couture, que também aparece em Detetives Selvagens, conta que uma noite seguiu Arturo Belano e Ernesto San Epifânio na caminhada rumo à colônia Guerreiro, na cidade do México, onde os dois se dirigiam em busca do chamado Rei dos Putos. E ela diz o seguinte: eu os segui e vi caminharem a passos rápidos pela Bucareli até a Reforma, e atravessarem a Reforma sem esperar o sinal verde, ambos de cabelos compridos e revoltos, porque nessa hora sopra pela Reforma o vento noturno, que é a parte que cabe à noite. A Avenida Reforma se transforma num tubo transparente, num pulmão de forma cuneiforme por onde passam as relações imaginárias da cidade. E depois começamos a caminhar pela Avenida Guerreiro, eles um pouco mais devagar que antes, eu um pouco mais deprimida que antes. A Guerreiro, a essa hora, se parece mais que tudo com o cemitério, mas não com o cemitério de 1974, nem com o cemitério de 1968, nem com o cemitério de 1975, mas com o cemitério do ano de 2666, um cemitério escondido debaixo de uma pálpebra morta, ou ainda não nascida, as aquosidades desapaixonadas de um olho que, por querer esquecer algo, acabou esquecendo tudo. E isso aqui indica não só o sentido de 2666, né, desse cemitério de 7 séculos no futuro, mas também o próprio sentido da obra, essa questão desse sentimento de cemitério. Tem uma parte no livro, que é a mais extensa inclusive, em que ele vai narrar os assassinatos de mulheres ocorridos na cidade de Santa Teresa, uma cidade fictícia, mas que representa muito bem
as cidades do México, por onde o próprio Bolanho passou parte da sua vida, e na fronteira dos Estados Unidos. E é esse sentimento de total abandono que as mulheres desse local vivem, né? São mais de 200 mulheres assassinadas, e ele vai descrever esses assassinatos um por um, a forma como elas são encontradas, né? Os seus cadáveres. E é uma forma muito crua de narrativa e que mostra muito desse sentimento, né? Dessa personagem de Amuleto. E a gente vai ter então 5 partes nesse romance e seriam 5 romances independentes, né? O Bolanho queria que fossem publicados de forma independente, mas a sua família, né, os seus herdeiros, juntamente com o seu editor, decidiram publicar em um único livro porque as partes são realmente interligadas, embora as interligações sejam muito tênues em determinados momentos, e você vai perceber que, na verdade, tudo isso representa essa questão, né, das datas que a protagonista falou aqui nesse trecho que eu li, porque a gente projeta para o futuro aquilo que a gente viu do passado, né? Então, ela não vê um cemitério de 68 nem de 75, mas de 2666. E a gente aqui também, apesar de ver muito do passado, principalmente na quinta parte, que é uma parte dedicada ao Benno von Archbold, o escritor recluso, né, que ninguém conhece, e que a gente começa o livro na primeira parte justamente encontrando 4 críticos literários que buscam por esse escritor e que nessa busca por ele acabam indo parar em Santa Teresa, né? São 4 ensaístas, críticos europeus, uma crítica inglesa, um italiano, um francês e um espanhol. Inclusive haverá um triângulo amoroso entre os críticos francês, espanhol e a inglesa, e depois talvez até possamos projetar um quadrângulo amoroso, né? Já que haveria um certo envolvimento emocional mais do que físico entre Norton, a crítica inglesa, e o crítico italiano, que inclusive é cadeirante. E a gente então vai perceber que existe esse fechamento de ciclo, né? Já que a quinta parte fala sobre esse escritor recluso que os críticos literários estão procurando na primeira parte. Mas essas ligações, talvez a mais forte é justamente entre essa primeira e a última parte, porque nas demais as ligações são bem tênues, mas ao mesmo tempo a gente vai perceber que tem tudo a ver com a vida, né? A vida, às vezes você acha que não tem nenhuma ligação com um determinado vizinho ou com um colega de trabalho ou alguém que você mal conhece e de repente tem tudo a ver, né? Acontece algo que essa pessoa vai ter uma importância incrível na sua vida e que depois ela vai desaparecer novamente. Então, o Roberto Bolanho, ele recria muito da vida, muito daquela questão de quebra de expectativas. A vida não é uma ordenzinha em que as coisas vão acontecendo da forma como você espera, não. Na verdade, a vida é caótica, né? A vida é totalmente inexplicável e muitas vezes sem sentido. E o livro dele também é assim, a obra dele é assim, né? O conjunto da obra dele segue muito essa anti-estética, né? Ou essa quebra de expectativas. Então você está esperando que vai acontecer muita coisa que não vai acontecer no romance e ao mesmo tempo acontece tudo, né? É um romance em que tudo fica por acontecer, mas que tudo também já aconteceu. Então a gente vai ter essa primeira parte dos críticos literários que acabam indo parar em Santa Teresa e vão ter um conhecimento de que existem esses crimes por lá, esses assassinatos de mulheres. A segunda parte a gente vai saber da história de um professor de filosofia com sua filha que se mudou de Barcelona para Santa Teresa também, para lecionar em uma universidade. E então essa violência contra as mulheres ela paira um pouco sobre a filha dele, mas na verdade assim como uma preocupação, nada de concreto vai acontecer, mas existe essa preocupação e a gente vai ver também muito dessa vida desses dois personagens que se mudam para um lugar tão distante, né, de suas origens. Já a filha desse professor de filosofia vai conhecer um jornalista negro norte-americano que é designado depois da morte da mãe dele para atravessar a fronteira e cobrir uma luta de boxe que vai acontecer também em Santa Teresa.
Mas aí, quando ele chega ao local, o que ele vai se interessar mais não é pela história do boxe, até porque ele não era um jornalista esportivo, ele apenas está cobrindo um colega que morreu. E ele vai conhecer essa menina e ela é envolvida com um pessoal bem barra pesada, né, de Santa Teresa. Então a gente fica vendo o outro lado, né, que ao mesmo tempo em que existe uma violência muito grande contra as mulheres nesse local, né, e um perigo muito grande para elas, né, existe também as mulheres que se arriscam dentro desse universo, né, que aparentam não se preocupar com isso, não ter medo do que está acontecendo. E além dessa menina, ele também reconheceu uma jornalista que está entrevistando um acusado desses assassinatos, que está preso, um alemão que se naturalizou norte-americano e depois foi morar em Santa Teresa, onde ele abriu uma loja de informática. E esse alemão vai ter uma ligação com o Benno von Archimboldt, que depois vai ser revelada. E essa ligação justamente que faz com que o Benno von Archimboldt vá parar em Santa Teresa também, e o que leva os críticos literários a irem também para lá à sua procura. Então você vai perceber como as coisas, né, como os acontecimentos vão conduzindo vidas totalmente diferentes. A gente vai ver aqui uma profusão enorme de personagens, são mais de 1000 tranquilamente, né? Existem policiais, psiquiatras, professores, filhos de professores, né, reitores de universidades, críticos literários e as próprias mulheres assassinadas, que são centenas, né, além dos acusados, né, dos suspeitos. Então é uma profusão enorme de personagens, de acontecimentos, de lugares. A vida do Benno von Archimboldt começa ainda antes da Segunda Guerra Mundial, e a gente vai seguir desde a infância dele até esse momento definitivo em que ele vai decidir ir já na velhice, né, já próximo da morte, ir até Santa Teresa. E vai haver muitos eventos de violência, né, da Segunda Guerra Mundial, além dos eventos de violência dos assassinatos, né, o próprio espetáculo da luta de boxe, né, que é uma violência permitida. Então, um personagem central do livro é a violência, né? É entender a atração que o ser humano tem pela violência, né? Uma menina que vive nesse ambiente, né, de assassinatos de mulheres e que insiste em sair com caras extremamente violentos, caras que podem estar envolvidos inclusive nos próprios assassinatos. A violência fascina, né? A violência atrai, os filmes violentos atraem, as narrativas violentas atraem. É um romance que traz muitos estilos. Ele vai trazer o estilo de guerra, a aventura, policial, pseudo-policial, romance intelectual. Ele não vai muito para o lado do realismo mágico, apesar de que em alguns momentos, poucos, lembram um pouco essa questão, né? Por exemplo, existem façanhas sexuais de um general romeno na última parte, que lembram um dos Buendia, do Senhor de Solidão. Mas no geral é um romance mais realista e que me lembrou muito, né, se você gosta do Breaking Bad, ele lembrou muito esse universo de Breaking Bad, né, esse universo da fronteira entre os Estados Unidos e México, da violência, né, do tráfico, desse envolvimento de pessoas de um lado e do outro. As vidas estão diferentes, mas ligadas por um mesmo evento. Então é um romance que é difícil até de resenhar, né? Eu estou falando para vocês assim as coisas que estão vindo na minha cabeça, mas não dá assim para realmente fazer uma resenha centralizada, dizer, não, ele quis dizer isso, a intenção dele era essa. Não, são muitas intencionalidades, são muitos aspectos da vida humana que ele vai abordar aqui, e algo que alguém já disse que seria um romance que Borges teria escrito, e eu acho que a única semelhança mesmo com Borges é justamente o fato de que tudo ficar por ser dito, né? Tudo ficar por acontecer. Ele traz os portais, mas nenhuma conclusão. Então, eu acho que isso é o principal da obra do Bolanho. E é um livro que merece muito ser lido, talvez relido também, né? Eu acho que eu vou reler em algum momento esse livro. Tem que falar também da edição, a edição da Companhia das Letras, essa que eu li, com tradução do Eduardo Brandão, uma tradução primorosa. Nessa edição aqui tinha alguns errinhos de correção, né, ortográfica, que eu espero que tenham sido corrigidos nas edições posteriores, mas nada que tire o brilho da obra, que é incrível, a tradução também muito boa.
E algo também que eu queria falar para vocês é que o Bolanho tem essa coisa do enciclopedismo e de colocar tudo dentro do texto e ao mesmo tempo tudo fazer sentido, tudo se encaixar. Ele vai, por exemplo, colocar uma receita de pato, né? Um cara que foi envolvido com os Panteras Negras, vai ser entrevistado por esse jornalista norte-americano. E antes da entrevista ele participa de um culto e nesse culto ele vai ensinar a fazer um pato. Então é uma receita, né? E ele vai trazer muito disso, né? Receitas, entrevistas, né, de pessoas em programas de TV mexicanos. E tudo isso, incrivelmente, se encaixa muito bem no texto, né? Você acha que não tinha como tirar isso. Ele vai colocar coisas que aparentemente não se encaixariam em um romance, mas que aqui tornam a dimensão do romance ainda maior, né? E é por isso que eu acho que talvez o Bolanho não tivesse conseguido fazer nada mais grandioso ainda do que o 2666. Provavelmente ele teria ficado como o Gaudí, trabalhando e retrabalhando o texto, mas aumentaria muito pouco da genialidade que já está aqui inserida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. A gente se vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura. Até mais.